Olá, o programa Análise Direta de hoje vai falar sobre o livro mais lido do mundo, a Bíblia. Mas como ela é interpretada hoje e como foi ontem? Existe diferença? Está aqui a jornalista e pesquisadora Cristina Belloni. Tudo bom? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez bem-vinda, né? Obrigada, é verdade. Então a gente já fez outros programas, né, falando sobre a Bíblia e tem muita coisa para desvendar, né? Coisas que a gente pensa que são mito e não são mitos, coisas que realmente são mitos. E a gente vai falar de duas coisas especificamente hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre a questão da estátua de sal, que a esposa de Ló foi transformada em estátua de sal, e sobre a circuncisão. E vamos começar sobre a estátua de sal? Existiu mesmo isso? É mito? É verdade? Existiu. A Bíblia, ela fala sobre a destruição de duas cidades, Sodoma e Gomorra. Então teve um evento muito importante naquela época, que Deus mandou destruir as duas cidades com fogo e enxofre. Vamos explicar por quê? Por quê? Vamos começar, né? Sim. Desde o começo, explicar a história desse começo. Era um povo muito desobediente, um povo imoral. E por tudo que acontecia naquela cidade, Deus decidiu mandar o juízo dele. Deus é sempre misericordioso, dá muitas chances, espera o povo fazer um concerto com ele, mas não ocorreu isso nessa cidade. Então as pessoas estavam vivendo principalmente em pecado e imoralidade. Então Deus decidiu mandar o juízo dele sobre essa terra. Toda vez que Deus fala sobre fogo e enxofre, na Bíblia significa devastação total. Quando Deus vai mandar o fim, a sentença dele final, ele cita sempre o fogo e enxofre. Então ele falou que destruiria as cidades com fogo e enxofre. E de fato foi o que aconteceu. Hoje em dia tem muitas provas arqueológicas desse episódio que ocorreu lá nas cidades, né? Acho que as mais relevantes seria os escavadores encontraram abaixo da terra uma faixa de cinzas de 1 metro. Então, assim, é a maior prova de que realmente existiu esse episódio de queima e de destruição nessa cidade. Gente, e o seu livro fala bastante sobre isso, né? Fala sim. Tem aqui até uma anotação aqui que você deixou, a gente tudo mostra que é depois. meu é cheio de anotação. São as páginas que estão marcadas para a gente mostrar, né? Para a gente falar sobre os mitos que nós vamos falar hoje. Então, aí foram encontradas essas cinzas que são provas de que isso aconteceu. Sim, a arqueologia prova de que realmente houve essa destruição. Tem vários pontos a serem analisados. Quando a gente quer entender melhor o que aconteceu, o que é um mito? O mito é quando a pessoa lê uma passagem na Bíblia, não entende e aí sai falando o que ela entendeu daquilo. Ela não busca se aprofundar. Tudo que está na Bíblia, a Bíblia é tão ampla, né, tão completa, mas nem tudo tem detalhes, nem tudo é tão explicado assim. Simplesmente Deus mandou uma chuva de fogo e enxofre. Quando cita questões culturais, costumes da época, a Bíblia também não explica, porque era algo comum para o povo judeu, era comum. Para nós ocidentais é tudo muito estranho. Quando a gente lê sobre certos costumes, sobre certos acontecimentos, para nós é muito estranho. Quando a Bíblia descreve que o povo viu o fogo descer do céu, literalmente foi o que eles viram. Mas se a gente for se aprofundar um pouco mais nisso, o que realmente aconteceu lá naquela noite? Então, os cientistas de hoje chegam a citar que pode ter sido asteroides, meteoros, cometas, mas não ao acaso. Eu acredito que tudo no comando de Deus. Eu acredito que Deus está no controle de tudo. Então, você tem como provar, fica vestígio do que aconteceu. Pode ter sido também uma erupção vulcânica. Erupção, isso. É uma possibilidade só também. Quando fazer o gesto, já entendi. Podia ser uma erupção, não? Só que não há nas pesquisas nenhum vestígio de erupção vulcânica.
Então, essa hipótese está descartada. Então, o que mais eles levam em conta seria mesmo... Meteoros, isso. Hoje em dia, o céu é todo monitorado. Então, se vai acontecer alguma coisa, os cientistas e aqueles já sabem. Então, a gente hoje tem imagens daquele meteoro que caiu na Rússia, que não chegou a cair, que explodiu no ar. Então, se a gente fica vendo aquela imagem várias vezes, você vê realmente uma bola de fogo descendo, rasgando o céu. É bem isso mesmo. É bem isso. Então, a gente tem esse tipo de prova para você assistir e imaginar o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Então, você imagina pequenos fragmentos, né, como descendo do céu como fogo. Você consegue visualizar isso por causa das imagens que a gente tem hoje. A gente consegue imaginar. Sim. De repente uma chuva de fogo. Isso, meteoros ou um grande meteoro que explodiu explode e aqueles pedaços incandescentes e que dá essa imagem de chuva de fogo. Exato. E daí? E a estátua de sal entra onde nessa história? Então, quando a gente tem um episódio desse, então você imagina pedaços de meteoro caindo na Terra e fazendo crateras e todo aquele fogo subindo. O que vai gerar isso aí? Uma chuva de cinzas, né? Então você imagina, no caso da mulher de Ló, o que a Bíblia diz? Que ela não deveria olhar para trás, porque senão ela seria transformada numa estátua de sal. Entre aspas. E se você parar para pensar e estudar sobre isso, tem um arqueólogo chamado Rodrigo Silva, gosto muito de assistir os programas dele, Evidências. Ele explica assim, isso foi um idiomatismo, né? Olhar para trás não significa exatamente que ela estava caminhando, parou e olhou para trás. Significa voltar, seja para buscar alguma coisa ou se ela se lembrou de alguém. O fato de ela pensando no passado, talvez? Naquela situação ela querer voltar para buscar alguma coisa no desespero. Você imagina, você está na sua cidade, de repente está tudo pegando fogo. Alguma coisa deve ter acontecido que ela pode ter voltado e quando voltou, aquelas cinzas com uma temperatura altíssima tomou conta do corpo dela e mudou a estrutura molecular. Então ela foi petrificada. Não significa uma mágica, ela foi transformada em estátua de sal. A região do Mar Morto é uma região muito rica em sal. Então, imagina aquela queima toda, aquela fumaça e aquele sal todo misturado que é característico da região. Então, transformou, aí sim, ela numa estátua de sal por causa da característica, da casca que ficou em cima dela. Sim, matou a mulher. Foi petrificada, mas em cima se depositaram cinzas. Cinzas, Um exemplo disso que aconteceu na Itália no ano 79 a.C., com o vulcão Vesúvio, né? Então, nessa situação, até hoje, nós temos imagens e fotos, depois que eles escavaram a cidade, das pessoas que foram petrificadas na mesma situação. Das pessoas que receberam as cinzas, tanto a lava quanto a chuva de cinzas mesmo que caiu sobre aquelas pessoas. Então, as pessoas morreram na posição em que elas estavam. Foi uma coisa muito repentina. E essa prova arqueológica ajuda muito a gente a entender o que aconteceu nesse tempo da destruição de Sodoma e Gomorra. Olha que legal. É que a Bíblia, quando foi escrita, né, a linguagem era diferente, né? Sim. Lembrei agora o nome, é a cidade de Pompeia. Pompeia, isso. E se a gente procurar na internet, vai ter muitas imagens, vídeos mostrando. Tem bastante coisa sobre Pompeia. Tem ponto turístico, né, perto de Roma. Aliás, foi descoberto, ontem veio essa notícia, um fóssil, que era uma região de fósseis que falaram que era uma segunda Pompeia. Estavam dizendo que seria uma segunda Pompeia. Sim. Mas no caso de Pompeia, são pessoas que ficaram ali petrificadas na posição que elas estavam quando teve a erupção, é isso? Sim. Então, faz a gente voltar no tempo e tentar imaginar o que aconteceu também em Sodoma e Gomorra. E tirar essa imagem de que a Bíblia não é real, que é um relato estranho. A mulher foi transformada em estátua de sal.
Eu vou dar um exemplo que é um exemplo simples, mas que se encaixa aqui também. Quando a Bíblia fala que o homem foi feito do pó da terra, as pessoas vão além. É simples para Deus, mas não para nós. Então, assim, Deus fez um bonequinho de barro e soprou nele o fôlego de vida. Então, eu já ouvi muita gente questionando isso. Mas que estranho, Deus fez um bonequinho de barro. E como que a gente é feito dessa composição, a carne, ossos, pele, tão perfeito, mas de um boneco de barro? Não que Deus não pudesse fazer isso, mas quando a Bíblia fala que o homem foi feito do pó da terra, é para a gente imaginar a composição que a nossa carne é feita, que o nosso corpo é feito. Então, hidrogênio, oxigênio, mercúrio. É para a gente imaginar dessa forma, fósforo, tudo que tem na terra, na composição da terra, tem na composição humana. É isso. A gente pode ir até aí, mas a gente não pode ficar inventando história que Deus fez um bonequinho de barro. Olha, eu não sabia disso, que nós temos os mesmos componentes da terra. Sim, porque nós somos feitos, nós somos do pó da terra. Até que Deus falou. Tanto que fala que ao pó voltará. Isso que eu ia falar, ao pó voltará. Exatamente. E realmente, depois que a gente morre, tudo vira pó. Tudo vira pó. Então, para Deus, é tudo muito simples. Para Deus criar, é muito simples. Mas nós, como seres humanos, não devemos simplificar dessa forma, do jeitinho humano. Não é assim. Então, isso acaba diminuindo o que é Deus nas nossas vidas. Deus é o Criador, Deus é o cientista dos cientistas, o médico dos médicos, engenheiro dos engenheiros, né? Ele é tudo. A sabedoria está nele. E olhando a Bíblia, a gente pode entender muita coisa, né? Que aconteceu na história mesmo, né? Sim. Na história mundial mesmo, né? Sim, tudo o que aconteceu na Bíblia nos tempos antigos acontece também nos dias de hoje. A Bíblia não é um livro antigo nem antiquado, como as pessoas dizem. É um livro que explica sobre a nossa existência, sobre a nossa origem, inclusive sobre a nossa morte, sobre o final de todas as coisas, né? É verdade. Então, assim, a Bíblia esclarece a nossa existência nessa terra. Acho estranho quando as pessoas desprezam tanto, né? E fica essa briga de criacionista com evolucionista. É um livro tão rico, tão cheio de informações, tem respostas para tudo. E se você for ver, essa briga entre criacionistas e evolucionistas é desnecessária, porque, na verdade, se você for ver, a evolução existe, segundo a Bíblia também. Muitas coisas que nessa proporção. A Bíblia conta de outra forma, não é assim? Mais ou menos, não na proporção como eles colocam, né? Porque quando você lida com a evolução, você vai entender que o mundo foi feito do nada. Então, não existe para eles um criador. Eles não levam isso em conta. Já os criacionistas levam em conta que existe um ser criador, um Deus, como a teoria do design inteligente, que acredita que existe um grande designer que criou todas as coisas com tremenda sabedoria. E tudo que você pesquisa na natureza, na ciência, você vê a complexidade e a harmonia que há, o planejamento também, não do acaso, não um Big Bang. De repente, de uma explosão, tudo surgiu e é tudo tão perfeito. Não, você percebe que houve um planejamento, um carinho para fazer aquilo. Se você observar nos insetos, até nos menores, você percebe harmonia de cores. Tudo muito perfeito. Tudo, né? Muito perfeito, muito bonito. Se você olhar as flores... Mas dá pra gente misturar as duas coisas, não dá? A evolução Sim. E a criação? Sim. Depende. Deus não pode ter criado isso? O Big Bang? Se Deus pode ter criado o Big Bang, eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas. Já pensei dessa forma também. É que quando você fala em evolução, você tira Deus da equação. Por isso que eu falo que a gente não consegue harmonizar dessa forma e dizer, não, vamos unir então as duas teorias e está tudo certo. Tem que haver bastante humildade da parte daqueles que não acreditam em Deus. Muita humildade. Porque... acabou virando até uma guerra de egos, né? Não, eu tô certo, não. E o que eu vejo no criacionismo é uma humildade muito grande. Só o fato de você se render, que existe um criador controlando todas as coisas e que existe uma submissão humana, né, em relação ao criador. Agora,
O interessante seria conversar com os cientistas que conseguem ir mais a fundo. Eu, no meu trabalho, eu tenho um limite. Eu consulto esses cientistas, esses químicos, esses biólogos. Então, qual é o meu papel como jornalista? É trazer a informação deles e simplificar aquele palavreado acadêmico que só eles entendem. O meu papel é esse, é simplificar. Eu não consigo ir muito além. Se a gente entrar em uma questão mais química, não é comigo. Né? Então, o máximo que eu posso fazer... Você investiga... Sim. Né? Dá uma mastigadinha. Sim, e tento trazer da forma mais simples possível. E o mais importante, aí eu mostro que já estava na Bíblia. Já tem na Bíblia. A Bíblia já explica vários fatos e que a medicina, que a ciência chama de descoberta. Mas já estava na Bíblia. Na verdade, eles chegaram nessa verdade aqui. É o que tem acontecido. Que legal isso. Vamos para um intervalo? Vamos. Rapidinho. Então tá, então a gente vai para o intervalo. Não saia daí que rapidinho a gente está de volta esclarecendo mitos da Bíblia. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje nós estamos falando sobre a Bíblia. Estamos esclarecendo, né? Coisas que podem ser mito ou não, né? Coisas que as pessoas pensam que é mito e não é, na verdade, né? Cristina Belloni, jornalista, colega. Vamos explicar direitinho o que a gente estava falando, né? Sobre a estátua de sal, Sodoma e Gomorra. Para quem não conhece essa história, vamos contar a história inteira? Como que foi? Antes, eu só queria fazer uma observação. Eu falei que a destruição de Pompeia, né, a erupção do vulcão Vesúvio foi em 79 a.C. Eu errei, é depois de Cristo. Depois de Cristo. Isso. Tá. Então, aqui na Bíblia, em Gênesis 19, 17, diz o seguinte: aconteceu que, tirando-os fora, porque Deus mandou que Ló retirasse sua família da cidade e partisse dali, porque Deus iria destruir a cidade com fogo e enxofre. E explica para nós por que a família dele foi escolhida. Porque era uma família justa. Sim. E que seguia os preceitos de Deus, né? Não era como os ímpios que estavam morando ali naquela cidade. Então, Abraão, tio dele, até questionou: mas, Senhor, se houvesse 50 pessoas justas nessa cidade, o Senhor destruiria? Ainda assim? Não. Se houvesse 50, não destruiria. E ele vai diminuindo esse número. Mas se houvesse 40, 30, 10... E Deus falou para ele: não, Abraão. Ainda que tivesse 10 pessoas justas na cidade, eu não destruiria. Então, Deus pouparia... A Bíblia fala que Deus pouparia uma cidade inteira por causa de um único justo. Deus não destruiria o justo junto com o ímpio. Então, nesse momento, ele enviou os anjos até a casa de Ló e pediu para que ele retirasse a família dele de lá, porque Deus iria destruir a cidade, mas que não iria destruir eles junto com a cidade e com aquele povo, né, que era um povo ímpio. Então, aí tem um aviso para que eles saiam dali. Aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então, eles têm um aviso aqui de que eles não deveriam olhar para trás. Não deveriam parar, não deveriam fugir, deveria ser algo rápido. E deixa tudo para trás. Exatamente. Então, agora lá em Gênesis 19, 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E no 26, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então é aqui que a Bíblia está relatando o que aconteceu com ela. E esse olhou para trás, como disse o arqueólogo Rodrigo Silva, pode ser um idiomatismo, e que ela, na verdade, ela parou para voltar. Não que ela só olhou para trás, né? Não era só o fato de olhar, não seria um castigo, uma sentença de Deus sobre a vida dela. Não isso. Mas o fato dela ter voltado para aquela situação, pegar alguma coisa, né? Ou alguém, ou se lembrou de alguém, ou no momento de desespero. E aí foi quando veio aquela chuva de cinzas com aquela temperatura alta e ela foi convertida nessa estátua de sal. Vamos mostrar um mito, essas fotos, né? Que você trouxe? Essa aqui no Mar Morto. Essa aqui, na verdade, é uma coluna de sal. E lá existe um mito ou uma lenda
que o povo diz que essa aqui é a mulher de Ló. E que essa foi a posição onde ela parou e foi transformada numa estátua de sal. Mas, conversando com o professor Luiz Saião, que sempre visita essa região, então ele está explicando que isso aqui é uma coluna de 10 metros de altura e que isso não passa de um mito, de uma lenda, que na verdade não 10 é. 10 metros não podia ser né? uma mulher, né? Essa é a região do Mar Morto, né? Aqui mostra o quanto essa região é rica em sal. Olha só o acúmulo de sal, é impressionante de ver, Nos né? dias de hoje, né, o Rio Jordão não comporta mandar água suficiente, então o que acontece? O mar se evapora rapidamente, formando então esse acúmulo de sal. E quando tem muito sal, a água fica bem azulzinha, né? Olha Bonito, que lindo, né? bonito, Só né? que é como diz o nome, um mar morto, né? Não há vida, não há vida marinha aí. Não há como, por causa da quantidade de sal, Muito que sal. chega a ser 10 vezes mais do que o normal dos outros mares. Gente, é muito sal. Essas são as colunas de sal que são formadas. Então é por isso, né? Daí que vem a história da estátua de sal. Deve ter Sim. o tempo. Já era uma região rica em sal, Olha que isso. formava colunas. Nossa, impressionante. Esse aqui é um Essas coisas. Aqui são as colunas de são sal de sal, olha, Sim. gente. no meio do mar. Esse aqui é um registro antigo sumério, né, uma escrita cuneiforme, que é um achado arqueológico que mostra o registro do que aconteceu, bem provável que seja o registro do que aconteceu em Sodoma e Gomorra, porque mostra que algo passou na frente das estrelas, um corpo enorme, e que devastou essa cidade. É como se fosse um disco contando uma história, como se fosse um livro de histórias da nossa época. É um registro arqueológico. Que legal isso. Olha, a mão da pessoa, dá pra gente ver o tamanho que é o disco, né? Uhum. Em comparação com a mão. E aí esse disco conta essa história aí. Isso. É um registro de algo que aconteceu nessas cidades e que devastou essa região. É muito interessante. Muito interessante. É história pura, né? Sim, sim. Bom, e nós vamos falar agora sobre a circuncisão. Circuncisão, né? A Bíblia fala disso aonde? Está contando a história de Abraão e um acordo, né, um pacto que Deus fez com Abraão e que eles teriam, o povo de Israel teria uma marca na carne deles para provar que eles eram o povo de Deus. Então, essa marca provava que eles tinham um pacto com Deus. E o que é interessante é que, antes disso, Deus conversa com Abraão, né? Vamos lá para a Bíblia, que é mais interessante, né? Então, em Gênesis 17, diz que Deus muda o nome de Abraão e faz com ele um concerto. No versículo 4, quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E não chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Primeiro Deus faz uma promessa para Abraão. Até aqui ele não tinha tido filhos ainda. Aliás, Deus tinha prometido um filho para ele, né? Ele e Sara não suportaram aguardar o tempo de Deus. Então Sara teve uma ideia de pegar a escrava dela e que ela tivesse um filho com Abraão e que fosse nos joelhos dela, né? Então, assim, a escrava daria à luz um filho dele, mas ela criaria. Então, dessa forma, ela quis dar um jeitinho na situação porque ela não estava engravidando de jeito nenhum. Mas Deus disse para Abraão que a promessa dele era com um filho que ele teria com Sara. Não seria, então... o outro filho que ela quis que ele tivesse com a escrava. Exatamente. Então, o que acontece? Quando Abraão tinha 86 anos, Agar deu à luz Ismael, mas a promessa era com Isaac.
Lá em 17, no versículo 11, Deus fala para ele, aí faz esse acordo com ele: circundareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. E tem mais um detalhe importante também: o filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações. Então Deus está fazendo aqui um acordo com ele da circuncisão, que seria tanto uma marca para os demais povos de que esse povo de Israel tinha um pacto, um plano com Deus, e ao mesmo tempo entra aquela curiosidade: mas por que a circuncisão? Né? Porque o que é a circuncisão para nós nos dias de hoje seria a cirurgia de fimose. Né? Uhum. Então é algo muito curioso. Por que Deus faria um pacto desse com Abraão? Mas tem um significado, porque isso tem tudo a ver com a fertilidade. Né? A partir daí, Abraão realmente teve o filho dele tão esperado. Hoje em dia, através da medicina e do avanço da ciência, então a gente consegue entender que a falta de higiene ou a proliferação de bactérias é que causa muitas doenças no homem e na mulher. Só que antigamente a culpada era sempre a mulher. Ela é infértil. Achavam que era a mulher. A mulher é seca, é como a árvore seca, ela não dá frutos. Por quê? Ela não dá a luz. Então sempre o problema era com a mulher. Mas na verdade ser não era. com o homem, porque quando acontece essa circuncisão, se a gente for analisar por esse lado, então realmente o povo de Israel começa a crescer. Tanto é que lá em Êxodo, o faraó entra em pânico, porque o povo de Israel, que é escravo dele, cresce tão rapidamente que ele começa a mandar matar os meninos. Eles mandam as enfermeiras matarem os meninos que nascessem. Por quê? Essa nação tem que parar de crescer. Que foi na época até que Jesus nasceu, né? Sim, antes, ainda tinha isso. Aqui no tempo de Moisés. Sim, aí é um costume judeu que continuou. Matar os meninos, eu digo. Sim, também teve um episódio. Porque também. teve Sim, também, teve né? também. Mas nessa ocasião é porque a nação de Israel estava crescendo muito rapidamente e eles eram escravos. Só que a nação crescendo muito, eles ganhariam força. Então, o faraó começou a temer. Exatamente, a temer, porque o povo crescia muito rápido. Mas essa fertilidade entre as mulheres aconteceu muito provavelmente após a circuncisão. Após a circuncisão. Porque daí havia mais higiene, que é uma região que acumula muita bactéria quando não é feita a circuncisão, não é? Evitaria muitas doenças. Então, as doenças que os homens passavam para as mulheres deixou de passar. Então, veio a fertilidade no meio do povo. Tem um caso interessante que a gente pode falar dos dias de hoje, que é na África. Eles fizeram uma experiência lá entre os homens, né? Por quê? Estava proliferando muito AIDS, muitas doenças sexualmente transmissíveis em Ruanda. Então, eles fizeram uma experiência com 1.200 casais. Metade dos homens foram circuncidados e a outra metade não. E depois de 2 anos, eles foram analisar o que estava acontecendo. As esposas dos homens circuncidados já não estavam tão doentes quanto as demais. Então, teve um nível de saúde maior para essas famílias onde os homens foram circuncidados do que as outras que não. Então, é interessante você ver que a circuncisão ainda existe nos dias de hoje, como costume para o povo judeu, mas também como uma maneira de levar saúde para o povo, higiene para esses lugares, né? Que não são tão desenvolvidos, que não tem água em abundância, onde não há condições dessa higiene que a gente de ter uma higiene ocidental. Apropriada, né? Exatamente. Uhum. Então, existe e a gente tem uma explicação. Tem, exatamente. Então, a gente consegue, através dessas passagens da Bíblia, entender que Deus está no controle de todas as coisas, que tudo o que Deus fazia e mandava naquela época tinha um significado muito maior, não era só aquilo. Por exemplo, a circuncisão no recém-nascido no 8º dia de vida. Por quê? Então, muita gente se pergunta, mas pode ser por causa da numerologia, porque os judeus têm essa questão de números. Mas não. Hoje, cientificamente, entendemos que o 8º dia é o dia que seria, vamos dizer assim, o dia perfeito, que tem
uma substância no corpo da criança que no 8º dia é protomina, se não me engano. No 8º dia, ela chega num nível elevado de 110%. Então, o nível de coagulação do sangue é muito maior no 8º dia. No 9º, cai para 100%, que é o normal. E também tem aquela questão da vitamina K, que já está toda desenvolvida até o 8º dia. Então, Deus escolhe o dia perfeito para que os bebês fossem circuncidados, sabendo que não correriam risco de sangramento. Porque o nível de coagulação seria muito maior no 8º dia. E tão somente no 8º dia. No 9º, a protomina cai para 100 novamente. Ai, gente, tudo muito tudo sábio, né? Muito interessante. E aí, dessa forma, a cicatrização acontecia mais fácil, mais rápido, é isso, né? Muito mais rápido. E o bebê não correria risco algum. Então, o que a gente entende e o que a gente vê é o cuidado de Deus pelo seu povo, né? Pela sua criação, aquele amor. É verdade, né? É verdade. E tudo muito bem pensado, Sim, né? sim. Tudo muito bem pensado. A gente vai para um intervalo, mas é rapidinho, não saia daí, que a gente volta já já falando sobre a Bíblia. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje estamos falando sobre a Bíblia, esclarecendo alguns fatos que as pessoas às vezes acham que é mito. E na verdade não é. São coisas que aconteceram. Fatos. São fatos mesmo. Sim. E aí a gente estava conversando aqui no intervalo. Você me contou que vai ter a 2ª edição do seu livro. Vamos mostrar o livro de novo? Baseada em algumas perguntas que estão te fazendo, dúvidas. Sim. Quais são essas dúvidas e essas perguntas? Tanto nos programas que eu participo, quanto em alguns grupos. Vou dar um exemplo, é um grupo chamado GEP, que é o Grupo Estudiosas da Palavra. Então, elas me convidaram porque elas queriam gravar o vídeo, fazer um audiobook. Até porque, assim, nem todo mundo, hoje em dia, tem facilidade de leitura. Tem gente que tem problema de visão, tem algumas pessoas que têm problema de descolamento de retina no grupo e que não pode mais ler a Bíblia, não pode ler outros livros, elas precisam ouvir. Tem pessoas de idade que têm dificuldade de ler aquelas letras pequenas do livro e precisam também ouvir. Então, o grupo funciona mais no esquema de áudios. E nesse esquema de gravar, né, e de ler o livro para elas podem lançar as perguntas, as dúvidas que elas têm. E o que está acontecendo? A curiosidade das pessoas está indo além do que tem no livro, do conteúdo do livro. E é o que tem feito eu estudar ainda mais. Porque a gente imagina que quando concluiu o trabalho, então agora eu não preciso mais estudar ou pesquisar tanto. E é o contrário que está acontecendo. É agora que eu estou estudando ainda mais. Então, eu faço isso assim com muito carinho, tanto para as pessoas que têm as dúvidas, quanto para mim também, porque desperta mais curiosidade ainda, né? É bom, a gente quando fica sabendo de coisas assim que gostaria de saber, quando a gente adquire uma cultura maior, fica sabendo, quanto mais a gente aprende, mais quer saber, mais profundo você quer ir, né? Exatamente. Essa questão aí que a gente estava conversando no primeiro bloco, falando sobre destruição de Sodoma e Gomorra, é uma questão que gera muitas dúvidas, porque entra muito nessa parte científica, da onde que veio esse fogo, por que o enxofre, da onde veio esse enxofre, e leva a gente a estudar um pouco sobre isso, né? Qual é a reação química do enxofre com o fogo? Será que foi como a gente estava falando, uma erupção vulcânica ou realmente veio do céu? Se veio do céu, de que forma que veio? Em forma de asteroide? Qual é a composição do asteroide? Qual é a composição de um cometa? Qual a possibilidade disso acontecer? Então, vai levando a gente além, né? A gente vai seguindo esse caminho da curiosidade e vai descobrindo cada vez mais. Isso é bom, né? Muito Isso bom. É muito bom. Muito bom. Vamos falar algumas coisas. Quais são as perguntas principais que fizeram para você? As maiores dúvidas das pessoas que vão estar na próxima edição do seu livro? Está girando bastante em torno de criacionismo. Eu estou conversando bastante com criacionistas agora, com o Michelson Borges, por exemplo. Ele tem um conhecimento vasto nessa área, além de outros
químicos também que estão me ajudando bastante. Então, o que eu estou fazendo? Estou ampliando essa parte que fala sobre criacionismo. Tem, eu acho que de 3 a 4 páginas no máximo falando sobre esse assunto, criacionismo. Tem mais um pouquinho falando sobre a teoria do design inteligente. Eu acredito que vai ganhar aí de 10 a 20 páginas a mais falando sobre isso. As pessoas em defesa do criacionismo, com provas, inclusive, científicas e arqueológicas. Esse material vai crescer muito mais dentro desse tema. Sodoma e Gomorra é um tema que vai crescer bastante também. Tem outras perguntas que a Bíblia não vai trazer resposta. Uma delas é qual é o sinal que Deus colocou em Caim. É um tipo de dúvida que a gente vai ter eternamente, porque a Bíblia não diz e a gente não pode inventar uma coisa que não existe. A única coisa que a gente pode fazer é esclarecer um pouquinho o fato. Quando Caim matou o seu irmão Abel, teve uma sentença sobre a vida dele, uma maldição lançada sobre a vida dele, por ele ter cometido o primeiro assassinato. Só que quando ele questiona com Deus que ele vai ser um peregrino errante pela terra, o que Deus faz? Coloca nele um sinal para que as pessoas não matem ele também. Então, o que a gente entende é que o sinal que Deus colocou nele é um sinal de proteção, não um sinal de maldição. Não algo que vai fazer com que as pessoas se lembrem que ele matou o irmão. Não, isso já era algo nítido pelo que a gente lê na Bíblia. As pessoas saberiam já que ele era um assassino. Mas Deus coloca nele um sinal de que se alguém matasse ele, seria amaldiçoado 7 vezes mais. Então, ele tem um sinal nele que nós não sabemos. Então, é uma proteção. Sim, porque a pessoa que encontrasse ele, Deus colocou uma marca, um sinal nele, de que ele não seria morto. Então, ele seria protegido. E é até aí onde a gente pode ir, não além. Não porque se sabe e não tem como descobrir isso, o que era essa marca. É como o espinho na carne de Paulo. Ele cita que é algo que faz ele lembrar o tempo todo, mas não fala o quê. Esse espinho na carne, as pessoas dão N explicações, mas não dá para saber o que é. E como a Bíblia não diz, nós não podemos acrescentar nada à Bíblia. Então, como eu te disse, algumas perguntas não terão respostas. Pode ser a própria lembrança, né? O espinho na carne. Pode ser. Tem gente que fala que pode ser uma depressão, uma sim. tristeza. Sim, a própria lembrança que vem toda hora na cabeça. Sim, e causa depressão, mas a Bíblia não está falando o que não está falando, não podemos afirmar nada. Tudo é especulação. Sim. O que mais? Conta um pouquinho sobre as dúvidas principais que surgiram sobre Sodoma e Gomorra. O que você anotou aqui? Nós conversamos sobre Sodoma e Gomorra, mais essa questão de como aconteceu esse episódio, como eu estava te falando. Do fogo. Exatamente. Se a gente vai falar em erupção vulcânica, a gente precisa... seria para entender essa questão do o fogo e o enxofre. Aonde encontramos enxofre? Não vem do alto, vem da terra. Vem de regiões próximas a vulcões. Não é? Por isso que eu perguntei se não era um vulcão. Sim, então, como não tem nenhum vestígio de que teve... De que existia vulcão ali? Sim, na época, então a gente não pode conjecturar. Mas as dúvidas giram em torno disso, o porquê aconteceu e como era possível que descesse fogo do céu, entendeu? Que legal. Você consegue lembrar de alguma pergunta, assim, muito fora do comum? Ou que você teve que estudar muito aí para descobrir o que era e que vai estar na próxima edição, além dessa? Que vai entrar Sodoma e Gomorra é isso. Como que o enxofre foi misturado ao fogo, tudo. Uhum. O que mais? Você não lembra? Que perguntas que te fizeram no grupo? Não é que não vai haver nada assim de novo. O que é como eu te expliquei. Vai ter além de assuntos já abordados. Agora, uma questão interessante que me perguntaram outro dia e que eu tive que sair para pesquisar é que na Torá estaria escrito que os sangues Deus falando com Caim, os sangues do teu irmão clamam a mim da terra. E essa questão me deixou muito curiosa e eu não encontrei na Bíblia. E é um assunto que a pessoa leu numa Torá.
Então eu tive que ir até uma livraria, pegar uma Torá na mão, que era de hebraico para o português, uma bilíngue, e ver essa questão. Conversei com o professor Luiz Saião também, então ele fala assim, é mais uma questão mesmo de tradução, né? Porque você vai encontrar pessoas explicando esses sangues no plural, dizendo que Abel morreu e os sangues, que seria ele e a geração que viria dele, estavam clamando da terra para Deus por causa da morte dele. Só que é uma explicação até interessante, só que não tem uma base no hebraico para você dizer, realmente o sangue está no plural. A palavra que é traduzida é sangue, como o professor Luiz Saião fala, ela não tem mais nada além de assassinato. O sangue do teu irmão clama da terra, ou seja, a morte dele, e ponto final. Não está dizendo que uma geração toda que viria dele está clamando ao Senhor. É estranho, entendeu? Então tem algumas questões que aparecem, algumas dúvidas assim, que não tem fundamento bíblico, você não vai encontrar. E tem dúvidas e questões que as pessoas mesmo criam, né? Não sei de onde veio isso. Se você procurar na internet, você vai encontrar vários estudos falando sobre isso, dando grandes explicações, e quando você vai no original, não tem nada daquilo. Gente, é muita coisa, né? Sim, é bastante. Muita coisa que se torna até um mistério, né? Bastante. Bom, infelizmente está terminando o nosso tempo. Que pena. Que pena. Mas você está convidada. Obrigada pela presença, viu, mais uma vez. Obrigada. Está convidada viu? a voltar aqui para a gente falar mais sobre os mitos. Vamos Muito esclarecer obrigada. mais mitos e traga a segunda edição aqui do livro para a gente mostrar. Tudo bem, tá bom. Quer deixar os seus contatos, redes sociais? Sim, o e-mail é crisreportagem@gmail.com. O WhatsApp é DDD 11 99737 2302. E quem tiver interesse de comprar o livro pela internet, pode entrar no Facebook do próprio livro, tá como Cristina Belloni Alencar. Estou à disposição de todos. As palestras também já começaram. Se alguém tiver interesse de levar algum desses temas para a sua igreja, pode contar comigo. É só entrar em contato. Obrigada. Muito obrigada, viu? Adorei. Eu que agradeço. Tá convidada a voltar, tá bom? Eu volto. Combinado. Obrigada a você pela audiência. Entre no facebook.com/programa Análise Direta, no YouTube /Análise Direta. Você vai assistir várias edições do programa. Você pode fazer perguntas, dar sua sugestão, crítica, enfim. E pelo WhatsApp também de São Paulo, 11 99224 7760. Um beijo e até o próximo programa. Tchau!